Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Eu quero ler com vocês o versículo 23 e 24. Quem for encontrando, glorifica o nome de Jesus. Vamos ler então. Bem-aventurado é aquele que não acharem em mim motivo de tropeço. Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saíste ao ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Meus irmãos, preste bem atenção. Nós vamos falar aqui um pouco esse momento que Jesus, o porquê Jesus se referiu desta forma a João Batista. É interessante que João Batista teve 30 anos de preparo e 6 meses só de ministério. Não é interessante? Somente 6 meses. João Batista, em Mateus capítulo 3, nós vamos ver ele pregando no deserto. Até mesmo existe um livreto que são muito interessantes para quem não é muito chegado a ler, mas são leituras rápidas. Eu chamo esse livro, são livros de bolso. É do pastor Jorge Linhares. Ele tem um livro que chama Igreja no Deserto, e ele fala muito sobre esse momento. Quem estava na igreja de João Batista, que era no deserto. É interessante que João Batista, ele batizava as pessoas, e quando chegou ali, os saduceus, que era a classe mais rica, e os fariseus, para batizar, João Batista, ele dá, na verdade, uma chamada, uma exortada naqueles homens que queriam ser batizados. Ele chega e fala assim: o filho da serpente, ou raça de víbora, olha para mim. Você imagine só o seu pastor, ou eu falando aqui hoje, chamando a igreja de raça de víbora. Você possivelmente poderia dizer assim: eu acho que o pastor, o apóstolo, está na carne, não é? Hoje ele deve estar naquele dia. João Batista, nos dias de hoje, eu tenho a certeza que a agenda dele, se ele fosse um pregador itinerante, ele não teria agenda. Ninguém ia querer João Batista na sua igreja pregando da forma que ele era. Mas João Batista fala uma verdade. Ele chega para aqueles homens e fala assim: olha, quem disse vocês podem escapar da ira de Deus somente batizando? Vocês, antes de ser batizados, prova que vocês abandonaram a vida que vocês têm, que vocês abandonaram o pecado que de fato ainda vocês têm como escondido, praticando obras verdadeiras que demonstram arrependimento em vocês. Vocês dizem que têm como pai Abraão, ou em outra tradução está dizendo assim: olha, nós somos salvos porque somos judeus e somos descendentes de Abraão. E ele vai dizer assim: olha, isso não quer dizer coisa alguma para mim. Vocês não podem dizer o que vocês não são. Não é porque vocês dizem que são descendentes de Abraão que vocês todos estão salvos. Então quer dizer que vocês querem batizar porque os outros estão batizando. Mas antes de batizar, produza fruto digno de arrependimento, que de fato todos possam ver que realmente há uma verdade no que você está pensando, no que você está falando. Então João Batista, ele chega e fala: olha, preste bem atenção uma coisa que eu vou dizer a vocês. O machado já está posto à raiz das árvores, ou seja, já estão perto para ser cortado. Estes vão ser queimados e derrubados. Então, fique atento
que batismo não é o que vocês estão pensando. João Batista falava isso para aqueles religiosos da época. Sabe aqueles que vão no embalo? Sabe aqueles que o outro fez, eu vou fazer? Não, ele estava dizendo assim, não, vocês têm que ser verdadeiros. Vocês de fato têm que mostrar, externar de fato que realmente vocês tiveram uma conversão genuína. E João Batista é o que batiza o nosso Senhor Jesus, que a Bíblia vai narrar que Jesus tinha quase 30 anos de idade quando Jesus batizou. Mas Jesus pediu para que João Batista o batizasse, para que servisse de exemplo, para que os outros pudessem ver, e até mesmo o que está acontecendo hoje, pessoas batizando e entendendo o propósito, o porquê batizar. Agora veja, João Batista era o tipo da pessoa que ele não escondia a verdade. Ele é o que preparou o caminho para o Senhor Jesus. João Batista, ele denunciou Herodes, que ele estava com a mulher, com Herodias, que não era uma mulher dele. Quer dizer, ele denunciou um adultério, ele denunciou um pecado, e por ele denunciar isso, ele é preso. Por ele falar a verdade, ele é preso. E Herodias passa a ter raiva de João Batista. Como todos já sabem, que a filha de Herodias, quando foi dançar para este homem, ele se engraçou, achou a dança muito bonita e disse: olha, como se dissesse, pede o que você quiser, te darei, ou darei parte deste reino. Ele ficou tão tocado, tão emocionado, e ela chega para sua mãe e diz: mãe, olha, ele falou que ele está disposto a fazer o que eu quiser, entregar o que ele quiser. A mãe fala assim: o que eu peço para ele? A mãe disse: pede a cabeça de João Batista. Que presente maluco, que presente doido alguém pedir. O camarada está pedindo, eu não sei se é metade do reino, ou tudo que ele, o parte que ele tinha para entregar de presente, o que ela queria, e ela me pede a cabeça de um homem. Por quê? Porque ela tinha ódio de João Batista por ele ter entregado a verdade. E esta mulher, cheia de rancor no coração, ela faz o quê? Pede a cabeça dele. Ela perdeu a maior oportunidade da vida dela, tanto para ela como para sua filha. Deixa eu falar uma coisa para você: para de perder oportunidades da sua vida por mágoa de alguém. Para de perder as melhores oportunidades que Deus lhe prepara por você estar guardando este coração, que não é depósito de ira, mas é lugar onde habita o amor de Deus. Escuta o que eu vou falar de novo para você. Tem pessoas, queridos, que perdem a melhor parte, a melhor bênção da sua vida, porque guardam coisas do passado na sua vida, de que alguém lhe fez ou lhe aconteceu. Então ele tem aquilo imprimido na sua mente, no seu coração, e ela sempre traz isso consigo. E aquilo que Deus podia de fazer melhor não faz, porque as escolhas dela têm determinado o seu futuro. Fala assim comigo: as minhas escolhas vai determinar o meu futuro. Só que não é o futuro que Deus me preparou, porque o que Deus preparou, Jeremias 29:11, eu preparei um plano maravilhoso, um futuro maravilhoso e paz para vocês. Então Deus já tem algo já preparado para mim e para você, mas é minha escolha se eu vou viver o que Deus tem ou não. E nós vamos ver João Batista ser preso, e vão anunciar os discípulos para João Batista, dizendo assim: João Batista já estava na prisão. João capítulo 3, versículo 26 ao 30, vão dizer para João Batista: João Batista, sabe aquele homem que você encontrou no deserto e você batizou lá no Rio Jordão? Este homem, o qual o Senhor testemunhou, ele também está batizando. E olha, ele está batizando mais do que você. João Batista fala assim: ei, preste bem atenção que eu vou dizer uma coisa para você. Se isso está acontecendo na vida dele, ele disse:
O homem não pode receber nada se do céu não for concedido. Então, se isso está acontecendo na vida do nosso Senhor, é porque do céu mandou, o céu liberou. Então preste bem atenção, muitas coisas que possamos viver e conquistar, não foi por mérito, não foi pela minha força, ou somente a minha inteligência, que nós temos que trabalhar, lutar, conquistar, mas tem coisas que temos que entender, que é o céu que nos dá. Então começa a dar glória a Deus, que tem coisas maravilhosas preparadas para você no céu. Escute, os discípulos estão falando para João Batista, e João Batista vai dizer: olha, eu não sou Cristo, eu preparei o caminho para Cristo. Eu não sou o que você está pensando. Olha, presta atenção, a noiva vai para onde está o noivo. Eu sou amigo do noivo e me alegro com ele. Eu sou amigo dele, estou cheio de alegria do sucesso dele. E preste bem atenção, aí ele fala no versículo 3, capítulo 3, versículo 30: é necessário que eu diminua e que ele cresça. Ele está dizendo assim: olha, preste atenção, o que aconteceu comigo, o que eu fiz, não fui eu, é do noivo. O que eu estou pregando aqui não é minha esta mensagem, é o noivo que mandou para vocês. Nada é meu, nada me pertence, tudo é do noivo. Alguns têm que dizer: minha pregação, meu louvor, eu canto, eu faço. Não, não é nada teu, tudo é do noivo. Então ele está dizendo: o que eu sou amigo do noivo. Ele está dizendo, diga comigo, amigo do noivo. Ele está dizendo assim: uma geração que está seguindo ele agora, olha que lindo, eu sei que tem essa geração aqui dentro. Vamos ver. Ele está dizendo assim: olha, tem uma geração que tem acompanhado o noivo, porque eles são a noiva. Ele está dizendo assim: esta geração, elas estão apaixonadas pelo noivo. Já não entendeu, eu vou falar de novo. Vocês, ele estava dizendo para os discípulos, vamos dizer assim: vocês estão apaixonados pelo amigo do noivo. Não, 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 vocês não têm que se apaixonar pelo amigo do noivo. Você não tem que se apaixonar pelo pregador. Você não tem que se apaixonar por quem ministra. Você tem que se apaixonar pelo noivo. Então essa geração que você está vendo, avivada, alegre, batizando, que vai batizar esta noite, é uma geração que está dizendo: eu vou batizar porque eu sou apaixonado pelo noivo. Por favor, quem é apaixonado pelo noivo Jesus aqui? Aleluia! Escute, é interessante que nós temos que aprender que João Batista, ele entendeu muito bem quem ele era. Ele falou assim: ó, não me segue não, eu sou amigo do noivo. Quem vocês têm que amar é o noivo. Você pode gostar de pregador, você pode gostar de algum pastor que prega, você pode gostar de alguém que canta, pode ter gostar de ouvir, mas João Batista está dizendo algo interessante. Uma geração que está existindo, que está nascendo, é uma geração diferente. Não é uma geração que vai atrás de homens, é uma geração apaixonada por Cristo, que ama Jesus. E o que Jesus, é interessante que a Bíblia nos ensina que eu e você temos que ser, foi como Deus falou para Abraão em Gênesis 17:1. Depois, quando Abraão completou 99 anos, Deus, ele olha para Abraão assim: Abraão, ser perfeito. Agora eu pergunto para a igreja: será que eu e você temos como ser perfeito? Me responda se você puder. Será que eu e você conseguimos tirar nota 10 com Deus? Deixa eu te perguntar de novo: você é perfeito? Existe igreja perfeita? Existe família perfeita? Se alguém se achar perfeito, ele vai para o céu.
Quem atingiu já a perfeição, ele não fica aqui. O Senhor o arrebata antes, o leva antes. Quando Deus falou para Abraão, ser perfeito não é aquele que não erra, mas é aquele que é completo, total, inteiro dele. Deixa eu te falar mais uma vez. Quando Deus aparece para Abraão e fala assim: Abraão, ser perfeito, ele está dizendo assim: não é a perfeição, eu quero que você seja completo para mim. Eu quero que você seja meu, e aconteça o que acontecer, vá para a prisão, vá para onde for, mas vai até o fim. Por favor, deixa eu falar de novo para você. Seja o que for, Deus está pedindo para a igreja redenção para ele esta noite: ser perfeito, ou vá até o fim. Doa o que doer, continua firme, que o noivo está junto com você. Fala assim comigo: eu amo Jesus. Agora veja, João Batista está preso, certo? Sim ou não? Sim. Quando eu li Lucas capítulo 7, é bem interessante. Deixa eu ser bem objetivo aqui. Quando começa o Lucas capítulo 7, nós vamos ver o servo do centurião sendo curado. Jesus ia à casa do centurião para curar o servo dele. Ele disse: não, a minha casa não é digna de receber o Senhor. Manda uma palavra, libera uma palavra, que ele vai ser curado. Glória a Deus. Jesus não foi, liberou uma palavra. Quando chegaram em casa, o servo estava curado. Então preste bem atenção. Uma palavra que você libera alcança alguém esta hora. Quem tem fé para fazer isso, levanta a sua mão. Quem tem fé, levanta a sua mão. Não usa essa mão meio assim, mas levanta a sua mão para valer mesmo. Abençoa alguém aqui da igreja. Abençoa. Fala o nome dessa pessoa. Fala: Senhor, alcança esta pessoa com a tua graça agora. Então marca o horário, que pode ser que neste momento está acontecendo algo tremendo no mundo espiritual na sua casa. Segunda coisa, ele vai ver, escute, olha para mim. Segunda coisa, ele vai saber que também Jesus, ele vai curar o filho de uma viúva de Naim. É interessante, só para nós entendermos, como alguns às vezes não conhecem essa passagem, Jesus, ele chega no exato momento que aquela viúva ia cruzar a saída da cidade. Perdão, a viúva ia cruzar a saída da cidade. Isto. Jesus, ele chega na porta da cidade, ele para aquele cortejo. Jesus não deixou ela sair da cidade, porque toda a cidade já sabia o que aconteceu com ela. Perdeu o marido, era viúva, e agora perdeu o filho que continuaria a geração dela. Mas Jesus, ele ama a história, principalmente a tua família. Jesus chegou bem no exato momento aonde aquela mulher chegava: a minha família não tem mais história. Mas só que Jesus chegou na hora, na porta da cidade. Por que na porta da cidade? Porque foi na cidade que ela estava sendo envergonhada. Então todo mundo precisava ver que Jesus ia fazer algo. Se Jesus fizesse fora da cidade, muitos não viriam. Então Jesus fez questão de mostrar aonde estava acontecendo. Então presta atenção. Você quer fugir da onde você está, né? Você quer mudar da onde você está, porque você está sendo humilhado, está sendo envergonhado. Você quer sair deste emprego. Deixa Jesus chegar na porta deste lugar e mostrar que Ele é Deus na tua vida. Não é você que vai fazer, é Deus que vai fazer. Jesus chegou no momento que parou aquele enterro, parou aquele cortejo, parou tudo. Escute, é interessante que quando Jesus, ele olha, como eu disse para vocês, Ele é o Deus que ama a história da nossa família. Quer um exemplo que Jesus ama a história? Quando Deus se apresentava aos patriarcas, ele falava: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Comecei em Abraão, continuei em Isaac e continuei em Jacó. Vou falar de novo. Eu sou o Deus que dei início em Abraão, sou um Deus que continuei em Isaac, simboliza o milagre,
e sou o Deus que dei continuidade também em Jacó, que significa mudança de vida. Então levante a sua mão e fale bem alto assim: ninguém vai parar a história da minha família. Você pode aplaudir o Senhor pela sua família? Agora veja, João Batista fica sabendo desses 2 milagres. E os discípulos, e ele manda os discípulos deles, olha que interessante, perguntar para Jesus, fazer uma pergunta. Vão até Jesus e falam assim: olha, João Batista mandou perguntar para o Senhor, no capítulo 20 ao 23, ele vai perguntar: olha, João Batista nos enviou para te perguntar aqui: és tu aquele mesmo que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora curou Jesus muitos de moléstias, flagelos, de espíritos malignos, deu vista a muitos cegos. Então Jesus respondeu: ide anunciar a João o que viste e ouviste. O cego vê, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres anunciar-lhes o evangelho. E bem-aventurado que em mim se não escandalizar. João Batista estava questionando Jesus? Não, senhor. João Batista estava fazendo uma pergunta. Porque João Batista, como muitos outros, esperavam que Jesus vinha para libertar daquele jugo do Império Romano. Então ele faz uma pergunta que você faz. Às vezes você não está questionando, você confia em Cristo, sabe quem é Ele, sabe que Ele é teu Deus, sabe que Ele é Senhor, sabe que Ele pode todas as coisas. Só que tem uma coisa que está te acontecendo, que está acontecendo com João. Me pergunte o quê? O que está acontecendo com o João? O João está preso, pastor Leone, e está vendo um milagre acontecer, gente sendo curada, gente sendo ressuscitada, e cegos enxergando, coxo andando, e ele está dizendo: e eu aqui? A pergunta que ele faz: Senhor, e eu? Quando que vai chegar a minha vitória? Senhor, eu estou vendo tanta gente receber milagre, eu estou vendo tanta gente vivendo o sobrenatural do Senhor. Senhor, eu quero somente te perguntar: e a minha bênção? E a minha libertação? Chega quando? Quando que eu saio desta? Eu sei que o Senhor vai vir, eu sei, mas somente me fala quando. Aí Jesus fala assim: manda um recado para João Batista, que bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de escândalo. Tropeço, escândalo é a mesma coisa no dicionário de Strong, tem o mesmo significado. E essa palavra escândalo ou escandalizar significa o dispositivo que abre e fecha, que fecha a armadilha para prender um pássaro. Então Jesus está dizendo assim: olha, João, eu sei que você está esperando, que você não está duvidando, e também está querendo saber quando vai acontecer o seu milagre. Grite bem alto: meu milagre. Só que João Batista estava naquela situação, preso e vendo muitos acontecer maravilhas. Aí Jesus dá uma resposta, mas fala para João Batista não se escandalizar. O que significa? Jesus estava querendo dizer para João Batista. Ele estava dizendo assim, simplesmente assim: cuidado, diante do momento que você está vivendo, João Batista, o diabo não colocar você numa armadilha. Vou te explicar um pouco melhor. Sabe o que ele está querendo dizer? Esta armadilha: fazer você desistir, fazer você parar, fazer você não acreditar mais que Ele está chegando. Se eu não cheguei na tua vida ainda, João Batista, mas cuidado para não cair numa armadilha que o diabo está querendo preparar contra você. Então você está correndo, toma cuidado, que você está correndo o risco de cair numa armadilha. Só porque está acontecendo na vida de outro e na sua não, você está querendo desistir por causa do tempo que você está esperando.
João Batista, tem João Batista aqui esta noite, eu tenho certeza que Deus está dizendo para você: o diabo está querendo armar uma armadilha, já colocou no teu caminho, só que você não está vendo, para que você caia, e dali você não saia mais. E Jesus está dizendo, mesmo que para você o tempo está longo, Pedro ele vai dizer, pode ser que alguns o dão por tardio, mas ele nunca chega atrasado, ele não falha. Agora pode ser que você entrou aqui esta noite num culto de ceia, veio aqui nesta igreja, veio ver alguém ser batizado, de repente você passou a semana inteira reclamando que a tua vida não está acontecendo nada e de outros estão. Então Jesus está dizendo, sabe por que você está assim? Porque o diabo quer que você caia numa armadilha e não levante mais. Mas Jesus te trouxe aqui hoje para te dizer, não caia nessa armadilha, fica quieto onde você está, que logo eu vou chegar aí na tua vida. Olha para o teu irmão e fala assim, não caia na armadilha. Jesus estava dizendo, sabe por que Jesus repetiu que ele estava fazendo milagres? Me pergunte por quê. Porque ele estava dizendo que ele continuava o mesmo. O mesmo. Fala assim para o teu irmão, ei, você está aí? Fala para ele. Fala assim, ele é o mesmo ainda, viu? Hoje mesmo ele pode entrar nesta causa. Ele é o mesmo. Grite bem alto, ele é o mesmo. E finalizando, Jesus, olha que lindo, versículo 24. Jesus vai dizer o quê? Ei, agora eu falo de João Batista. Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer a respeito de João Batista, que saíste ao ver no deserto um caniço agitado pelo vento. Jesus está dizendo, o caniço, vocês estão acostumados a ver, quando vem o vento no deserto, ele balança para lá e ele balança para cá. Mas eu estou dizendo que João Batista não é que nem o caniço agitado no vento. Pode vir o vento que for, ele fica no mesmo lugar. Só meia dúzia entendeu, vou falar de novo. Escuta que eu vou te dizer. Tem gente que vem um ventinho e já fala, vou sumir, vou largar tudo, vou sair da igreja, Jesus está dizendo assim, João Batista é um exemplo para todo mundo aqui. Ele estava dizendo para aqueles homens fariseus, dizendo assim, ei, escute, eu estou dando um testemunho de João, ele está preso, mas a fé dele continua a mesma, ele não mudou, ele sabe que eu sou ainda, ele sabe que eu sou Jesus, o Senhor dele. Então João Batista está provando para vocês que mesmo preso, nada está acontecendo, ele não fica balançando para lá e para cá, toda hora mudando, ele continua sendo João Batista. Vai dando glória a Deus e aleluia, levanta a sua mão e começa a dizer, não tem vento que vai mudar o que Deus tem para fazer na minha vida. Ser agitado pelo vento, uma briguinha dentro de casa é um vento. Aí vocês ficam, tô de mal, cada um para um lado. Tem casal que briga por causa de controle de televisão, apesar que hoje poucos assistem televisão, né? Está mais ligado no celular. É interessante que tem casal que só manda beijo pelo WhatsApp, mas não manda beijo pessoalmente. Quando está pessoalmente, eu não escovei o dente, eu não sei o quê, ai. Para com isso. Quando namorava, não se desgrudava. A mãe tinha quase que jogar água quente para separar os dois. Hoje você fica com essa cara séria, olhando para mim, mas é a pura verdade quando você era jovem. Aí você vê, deixa para lá. Eu e a bispa, nós estamos brincando de rastrear. O bispo Rony me deu uma ensinada esses dias. O bispo Rony é terrível.
Ele me mostrou um aplicativo, rastreador. Eu falei: bispo, vou rastrear o que da bispa se a gente sempre está junto? Só se rastrear ela dormindo. Aí, olha que coisa linda que aconteceu. Esse rastreador é de Deus. É top. Não vai querer rastrear a tua esposa só para ver. Vamos parar com isso aí. Aí nós colocamos, só para ver. Aí eu mandei no grupo da família: todo mundo colocar rastreador. Aí foi um negócio sério. Só pode ter sido o bispo Rony ter feito um negócio desse. Aí esses dias, sexta-feira, ela terminou os atendimentos junto comigo aqui na igreja, da parte feminina, e ela foi porque eu tinha depois só homem para atender. Aí ela foi para casa. Aí eu continuei aqui à tarde na igreja atendendo. Aí depois, ela me manda, quando eu terminei o atendimento, ela me manda uma mensagem: onde você está? Já aconteceu com você isso, marido? Onde você está? Aí eu falei: estou saindo da igreja. E eu estava de fato saindo. Daqui a pouco ela fala: estou te vendo por onde você está andando. Ai, Jesus! Daqui a pouco eu paro no semáforo, um monte de coraçãozinho sobe no rastreador. Aí tá lá: te amo. Uau! Falei: essa mulher é apaixonada mesmo por mim. Aí eu cheguei em casa todo felizão. Falei: puxa, amor, você mandou eu te amo pra mim, né? Quem disse? Falei: disse não, o negócio mandou lá, você se apertou alguma coisa, aí foi te amo. Mas não precisamos disso. Nós somos rastreados pelo céu. O céu está nos guardando. O que Deus tem para você essa noite não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Fique de pé em nome de Jesus, glorificando o Senhor. Se essas palmas é para Jesus, então dá a sua melhor glória a Deus, aleluia.